Uma boa noite a todos. Muito obrigado por me receberem aqui hoje. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. O Paulo de Tarso é uma casa que o primeiro centro espírita que eu frequentei foi o Paulo, então eu tenho um carinho especial por ele. Principalmente hoje que a gente vai falar sobre um tema muito interessante, nascer de novo. Nascer de novo, né? Quando eu me deparei com esse tema, e fui ler no Evangelho, você vai encontrar isso aqui no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira coisa que eu pensei quando eu acabei de ler foi, puxa vida, os ensinamentos de Jesus são realmente perfeitos. São realmente perfeitos. E eu comecei a ficar muito reflexivo de uma coisa. A gente não sabe quem é Jesus. A gente não tem ideia de quem é esse ser, de quem é esse espírito que a gente chama de Jesus. Uma vez eu lembro que o Chico, nosso amado Chico Xavier, né, ele falou o seguinte: quando Jesus decidiu vir à Terra, ele começou a caminhar pelo universo por 4.000 anos antes. Ou seja, começou a descer, né, para chegar aqui na Terra. 4.000 anos antes. E aí eu lembro de um diálogo que Jesus tem, se eu não me engano está no livro Crônicas de Além-Túmulo. É um diálogo que Jesus pergunta para João. João, o evangelista, né, já no plano espiritual. João, você lembra do meu natalício? E aí João fala, claro que eu lembro, Senhor. Eu consigo fechar os olhos e até consigo ver seu nascimento, a manjedoura humilde, o extermínio das crianças da sua idade, a fuga nos braços carinhosos de sua mãe. Eu consigo recordar na memória os trabalhos manuais na sua infância junto a José, as suas visões no infinito em comunhão constante com o vosso e o nosso Pai, se preparando para a missão única que fez com que descesse temporariamente dos palácios solares celestes para descer à lama da terra. Então isso disse João, né? Então quem é esse espírito que a gente chama de Jesus, né? De onde será que ele veio? E aí Moisés, já profetizando a vida do Messias, também já sentia essa aproximação de Jesus que viria aí reencarnar mais de 1000 anos depois. E um fato muito interessante, né? Jesus então passa esses 4.000 anos caminhando do universo, né, descendo, em preparação, preparando-se, ou melhor, preparando-nos, preparando o ambiente, porque os amigos espirituais falam que houve um trabalho importantíssimo de preparação do ambiente para a gente receber Jesus aqui. E a verdade é que a gente não sabe nada, quase nada sobre Jesus. Né? O que a gente sabe sobre a infância de Jesus? O que a gente sabe sobre a adolescência de Jesus? O que a gente sabe sobre a vida adulta de Jesus? A grande maioria das coisas que a gente conseguiu preservar de ensinamentos de Jesus foi o que ele fez nos últimos 3 anos de vida, que foi quando realmente intensificou-se o seu ministério, né? Até que foi levado, então, de maneira derradeira à morte na cruz. Mas a verdade é que a gente sabe, a gente estuda, boa parte do que a gente estuda são 3 anos da vida desse ser. E Jesus já tinha previsto isso nos seus ensinamentos, ele já saberia, nesse planejamento que ele fez, já estava inclusive como falar para que os meus irmãos mais novos, né, espiritualmente, não deturpem tanto a minha mensagem, mas a verdade é que a gente conseguiu preservar 3 anos de ensinamento de Jesus. E aí eu pergunto, será que um espírito puro como Jesus, será que um espírito que passou 4.000 anos para chegar aqui na gente, já com essa missão decidida, iria perder tempo em alguma coisa? Será que ele iria falar ou fazer alguma coisa que não era tão importante? Ou será que tudo que ele falou era importante, porque um espírito superior não perde tempo com nada? Eu acho que
tudo que Jesus falou foi muito bem calculado. Então, a primeira coisa que eu pensei ao ler esse tema foi: nada do que ele disse aqui foi por acaso. Foi muito bem calculado. E no texto que a gente vai conversar hoje não é diferente. Nascer de novo, né? Nascer da água e do Espírito. E aí, ou seja, né? Nascer da matéria e do Espírito. Porque na Bíblia, geralmente, quando a gente encontra a palavra água, o autor se refere à matéria. Porque na época acreditava-se que a água era esse elemento gerador de todas as coisas. Então, tudo era feito a partir da água. Então, a água simbolizava a matéria. Lá em Gênesis, como é que o autor coloca? No princípio, Deus pairava sobre as águas. E das águas foi criado o firmamento, enfim. Então, nascer de novo da matéria e do Espírito. E muitos significados já demos para isso ao longo das eras, até que chega o nosso Consolador prometido, a doutrina espírita. E aí Kardec vem descortinar de maneira clara, objetiva, a reencarnação é uma realidade. Nascer de novo, também literalmente, reencarnar, uma vez mais. Nascer de novo. E a gente, enquanto adeptos do movimento espírita, discute muito isso. Reencarnação para a gente é um fato inegável. Não há como contestar. A essa altura, as evidências estão aí. Mas, às vezes, a gente pode cometer um erro, cair numa armadilha que eu caí e que hoje eu percebo que eu caí. Que é o seguinte: por se tratar de um tema simples, um tema comum, corriqueiro, que toda casa espírita aborda, os amigos espirituais, nas obras complementares, falam muito sobre o assunto, a gente cai no erro de achar que a reencarnação em si é simples. É um processo simples, o que não é. O processo de nascer de novo, como um todo, não é algo simples. Embora para a gente esse conceito seja algo simples. Não é. E aí a gente, então, fazendo esses estudos, sempre usando como base as obras básicas, mas também entendendo que as obras que nós chamamos de obras complementares são verdadeiros presentes que a espiritualidade nos dá. Eu vou usar hoje aqui um livro chamado Entre a Terra e o Céu, psicografia do André Luiz, né, pelo médium Francisco Cândido Xavier. E quem prefacia esse livro é Emmanuel. E olha o que Emmanuel fala no prefácio desse livro. Em cada capítulo, encontramos a nós mesmos, com nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, pela cristalização mental em certas fases do caminho, na penumbra de nossos sonhos imprecisos ou na sombra das paixões que, por vezes, nos arrastam a profundos despenhadeiros. Cristalização mental. Cristalização mental. O que Emmanuel está falando é o seguinte: para algumas pessoas, a reencarnação é como se fosse uma espécie de sono. Um sono gostoso da matéria, né? Então a pessoa se prepara no mundo espiritual, vem para esse sono gostoso, e aqui imerso na matéria, vive, experimenta tudo, e retorna no desencarne e desperta desse sono. E percebe, nossa, então essa é a verdade espiritual? Então a vida após a morte? Então a gente reencarna. O espírita é um pouquinho diferente. O espírita é um ser que escolheu despertar ainda encarnado. Então o espírita é um ser que já vive encarnado de olhos muito abertos. Porém, nem sempre nós conseguimos levar uma vida tão vigilante assim. E são nesses momentos que acontece o que o Emmanuel chama desses processos de cristalização mental. Então, por exemplo, se na minha última vida eu fui assassinado, provavelmente a minha mente ficou cristalizada nisso. Se na minha última vida eu fui traído, abandonado, provavelmente a minha mente ficou cristalizada nisso. E quando é que geralmente a gente começa
ao nascer de novo, a ter contato com a doutrina espírita. Para algumas pessoas que já vêm de família espírita, esse contato começa no Evangelho no Lar, né? Para outros, os grupos de estudo, mas geralmente ele começa de maneira sistematizada e contínua quando? Na evangelização. Na evangelização espírita, da infância, da evangelização da juventude. E esse processo de evangelização é um processo importantíssimo, porque é nos primeiros momentos da vida do espírito que ele está mais suscetível a receber essas orientações. Então percebem que complicado essa missão, né? Que complicado esse processo de nascer de novo. E é por isso que esse processo de evangelização de almas, em casa, nos grupos de estudo, principalmente nos encontros de evangelização na casa espírita, esse processo de evangelização ele é muito maior do que a proposta de intelectualização de almas. E não me entendam mal, eu não estou advogando contra o processo de intelectualização. Na verdade, eu acho que o processo de intelectualização é importantíssimo porque o conhecimento sensibiliza o homem. O conhecimento deixa o homem mais apto a transformar a sua sociedade. Mas ninguém comete suicídio porque não entende de arte moderna. Ninguém comete suicídio porque não consegue resolver uma equação de integral ou de derivada. A pessoa comete o ápice de tirar a própria vida por questões do sentimento. Por questões de sentimento. Como diz o Emmanuel, velhos problemas de amor e de ódio, simpatia e desafeto, cristalização mental. E aí então a mãe alimenta o filho, né? O pai, a mãe alimentam o filho. Eu entendo que eu estou conversando aqui com pais responsáveis, né? Não criminosos. Alimenta o filho, veste ele, coloca numa boa escola. Alguns pais pesquisam por meses, semanas, as escolas para onde vão matricular seus filhos. E por que fazem isso? Porque querem que a criança cresça e seja um adulto independente, tenha uma profissão, seja um ser participativo na sua sociedade. Mas por que o pai e a mãe não esperam que o próprio filho cresça e se torne um usuário de drogas? Por que o pai ou a mãe não espera que o filho cresça e tenha um surto psicótico repentino? Por que a sociedade parece não se importar tanto com as questões de sentimento? Por que vocês acham que isso acontece? Então essa é a reflexão que a Casa Espírita nos convida a fazer. Essa reflexão. E não mais numa perspectiva tradicional, religiosa. Porque antigamente sentavam nos bancos da igreja para aprender normas de etiqueta. Como sentar, que roupa eu posso usar, que roupa eu não posso, qual que é a altura mínima, a altura máxima da roupa que eu posso vestir. Né? A gente aprendia como demonstrar para os outros que nós éramos uma pessoa com ligação com Deus. Hoje não. Hoje as reflexões que a Casa Espírita, quando nós sentamos no banco da Casa Espírita, as reflexões que a Casa Espírita nos convida a fazer são muito mais profundas. São reflexões muito mais profundas. Por exemplo, como ensinar o seu filho a ser prejudicado pelo outro? Como ensinar o seu filho a ser prejudicado pelo outro e não afogar-se em mágoas? Como ensinar o seu filho a sofrer uma grande frustração, às vezes em decorrência de uma expiação, e permanecer sereno e confiante em Deus? Como ensinar o seu filho a controlar os seus desejos para que os mesmos não sejam a causa do comprometimento de toda a sua encarnação? São questões sérias. Porque nós estamos tratando
de espíritos imortais. A gente está tratando de espíritos que têm uma história passada, que estão nascendo de novo. Porque lá o Kardec ele vai classificar para a gente, né? A gente passa pela fase do instinto, e não se enganem, tem pessoas usando terno e gravata por aí, mas que tem a sintonia mental de uma fera de zoológico. E aí depois do instinto a gente passa para a inteligência, mas ainda sendo espiritualmente, moralmente infantis. A gente chega então na razão, que está um passo acima da inteligência, porque agora podemos ponderar com mais autonomia sobre as nossas ações, né? E aí a gente então chega na fase de humanização, que é o nosso objetivo. Então, o grande objetivo desse processo de evangelização é transformar nossas crianças, nossos jovens, a todos nós, em seres humanos de verdade. Porque a partir daí a gente vai começar mais tarde a trilhar os degraus de angelitude, que por enquanto são inalcançáveis à nossa compreensão. E por que eu falo que são inalcançáveis? Porque quando eu falo de Chico Xavier, quando eu falo de Francisco de Assis, quando eu falo da Irmã Dulce, quando eu falo desses espíritos, eu estou falando de seres humanos. Eu estou falando de patamares de humanidade, não de angelitude. E isso é ser humano. Percebem que esse trabalho de evangelização é um processo muito mais intricado. É um processo muito mais complicado. Então, para recapitular o que eu disse até aqui, nascer de novo. Então, está lá Deus, né, em sua sabedoria infinita, ele manda espíritos bastante experimentados, com muitas existências pretéritas, algumas experiências felizes, outras experiências nem tão felizes assim. Manda esses espíritos em novas jornadas de aprendizado. Mas tem um porém. Quando ele manda esses espíritos, ele envia eles num corpinho bonitinho. Daí você olha aquela coisinha gostosa, fala, meu Deus, meu nenenzinho, coisa mais linda. Aí os pais matriculam na evangelização, né? Trazem, colocam a roupinha, as meninas prendem o cabelo, botam o vestidinho, né? Os meninos colocam o tênis, colocam a roupa, e é bom que seja assim, é bom que seja assim. É bom que seja desse jeito, porque se nós tivéssemos acesso às últimas 10 encarnações dos nossos filhos, né, talvez seríamos contaminados aí por uma onda de desmotivação no que diz respeito às tarefas de paternidade. É bom que seja assim, mas por que Deus faz desse jeito? Por que esse esquecimento? Será que Deus quer nos enganar? Será que é isso? Durante algum tempo, quando eu tive contato pela primeira vez com esses conceitos de reencarnação, desse esquecimento, eu caí nesse erro de achar. Eu achava que esse esquecimento do passado que a gente sofre era como se fosse uma anestesia, sabe? Você vai passar por um procedimento, recebe a anestesia e aí não dói tanto. Mas não. Hoje eu percebo que esse esquecimento não é uma anestesia. O esquecimento do passado, quando a gente nasce de novo, é o maior convite à renovação. Renovar-se. Não tem como a gente renovar a si mesmo se continuar olhando para trás, porque isso é o que o Emmanuel chama de cristalização mental. Eu tenho que olhar para frente. Não é olhando para trás. A versão melhor de você é o que você é hoje, não é o que você já foi. Acredite, você era pior. Eu não queria ter conhecido vocês antigamente. E quando a gente chega, então, na infância, a infância é um convite excelente à renovação, porque tudo recomeça. Você reaprende tudo. Reaprende a falar, reaprende a andar, reaprende a se comunicar, reaprende a desejar. Você recomeça em tudo. E aí entra então a questão: será que nós estamos sendo agentes de renovação
ou de cristalização mental na vida das pessoas que estão à nossa volta, dos nossos filhos, nossos amigos. Então, sempre que chega uma criança, sempre que chega uma pessoa no centro espírita, junto com essa pessoa chega uma história espiritual imensa. Chega um espírito milenar, secular, com muitas experiências acumuladas. De maneira clara e direta, o que eu estou querendo falar é o seguinte: pode ter nascido na sua casa um comerciante astuto que lesou financeiramente uma porção de pessoas e que é péssimo em gerir dinheiro. Pode ter nascido na sua casa uma pessoa que se suicidou nas últimas 10 encarnações e que tem propensões à depressão e ao suicídio. Pode estar nesse momento no bercinho, coisa mais linda da sua casa, uma criança adorável, mas que tem desvios no campo da sexualidade de 2, 3 mil anos atrás. E está programado para nessa vida, essa criança reencontrar com 50 parceiros de vidas passadas. E aí? Alguns já começam a focar na evangelização, né? Chega na salinha, um olha para o outro, chega o olho brilha. É para se assustar? É para se alarmar com tudo isso? Não. A doutrina espírita, ela amplia os nossos horizontes, afinal de contas é o Consolador prometido, né? Então ela amplia os horizontes para que a gente tenha uma nova visão sobre essas coisas. Uma vez o Chico Xavier falou o seguinte: se tem uma coisa que eu aprendi com a doutrina espírita, é que nós precisamos nos renovar sempre. Renovar sempre. Nascer de novo. Renovar. Aí eu fico pensando, se eu desencarno hoje e tenho a oportunidade no plano espiritual de planejar uma próxima encarnação para daqui a 5 anos, e me fosse dada a oportunidade de conversar, de ter uma conversa com os meus pais, que irão me receber aqui na Terra na minha próxima encarnação. Como que seria essa conversa, né? Seria uma conversa bem franca. E aí eu penso que eu diria algo como: por favor, não me deixa cair de novo. Não me deixa errar. Eu conto com você, pai, eu conto com você, mãe, para serem agentes de renovação na minha nova vida que vai se iniciar. Não me deixem cair, por favor. Então a doutrina espírita ela vem nos falar de uma maneira muito franca, mas também muito esperançosa. Ela não nos deixa dormir, né? Se você quer dormir, o lugar não é aqui. A doutrina espírita, então, ela não nos deixa dormir, mas também não nos deixa desconsolados. Muito pelo contrário. Como eu falei, a doutrina espírita ela amplia a nossa consciência e a gente passa a ver o filho, o irmão, o amigo, como um companheiro, como um irmão de jornada ao qual eu me comprometi para ajudar nesse processo de evolução que ele está envolvido tanto quanto eu. Passa a ser esse irmão. A gente para de olhar a vida como alguém que vê uma jornada que vai do berço até o túmulo, né? Que muitas vezes a gente acha que a vida é uma jornada, nasceu, morreu, acabou. Não, a vida é uma viagem muito mais ampla. A vida é uma viagem, é um bilhetinho que você compra no plano espiritual, pode procurar no bolso da calça que o bilhetinho está aí, e atrás tem a volta. Mas não se preocupa que a data geralmente vem apagada, né? A gente não sabe quando é. Mas volta. Eu não sei nem se eu poderia estar falando isso aqui, mas todo mundo aqui vai desencarnar. E não se trata de quando iremos desencarnar, e sim de como voltaremos. Melhores do que antes? Porque o tempo aqui é muito relativo. 30 anos, 50 anos, 60 anos, 100 anos, passa muito rápido. Né? Quem já tem aí 30 anos, não passou rápido? Os próximos 30 vai passar na mesma velocidade. E como que você vai voltar? Como que o irmão que foi confiado a você, como filho, como irmão, como parente, como colega de trabalho, vai voltar? Mais purificado?
com mais domínio sobre si? Mais educado, mais evangelizado? Então essa é a principal tarefa nesse processo de evangelização. Passar a cultivar esses sentimentos cristãos verdadeiros. Essa, na minha opinião, é a lição de Jesus. Isso é nascer de novo. Isso é nascer de novo. Para algumas pessoas, vou falar uma coisa para vocês. Para algumas pessoas, infelizmente, essas pessoas não poderão ter acesso, não terão a oportunidade, ou às vezes não terão o interesse de ler uma das obras espíritas, de ler o Livro dos Espíritos, de ler o Evangelho. Algumas pessoas não terão esse privilégio. Para algumas pessoas, o único evangelho que elas irão ler é a vida de vocês, que frequentam uma casa que estuda o evangelho. Para muitas pessoas, esse é o evangelho que elas vão ler. E é a coisa mais linda do mundo quando a gente olha para alguém e aquela pessoa parece que reflete a luz do evangelho. Né? É a coisa mais bonita quando você vê alguém que a vida dessa pessoa é como se fossem páginas do evangelho que a gente está lendo. Porque a gente percebe que o evangelho passa a sair daqui e a entrar aqui. E essa luz reflete de dentro para fora. E eu tenho certeza que esse é o desejo dos mentores dessa casa. Esse é o desejo dos amigos espirituais que dirigem essa casa quando nós, que somos espiritualmente crianças, chegamos aqui e somos colocados sob a responsabilidade deles. Eu tenho certeza que o maior desejo deles é que nós aprendamos a refletir as páginas do Evangelho nas nossas ações do dia a dia. Expressar essa beleza que só almas evangelizadas têm. E perceba que eu estou falando evangelizadas, não cristianizadas. Ser cristão é outra história. Porque o evangelho, ele é universal, ele é de Deus. Posso ter um budista evangelizado, um muçulmano, porque Deus é um só, o evangelho dele é para todos. Esse é o desejo dos amigos espirituais que dirigem essa casa. E aí eu pergunto, será que esse é o nosso desejo também? Ou melhor, o que é que nós estamos fazendo para concretizar esse desejo que nós temos de refletir as páginas do Evangelho em nossas vidas? O que é que estamos fazendo, então? É um desafio, né? Não é fácil. Esse é um desafio. E para finalizar, lembre-se de uma coisa. Como dizia também o Chico Xavier, quando o assunto é reencarnação, ninguém erra de endereço. Então nós nascemos onde nós precisamos. Lembra lá da criança que era um comerciante astuto? Nasceu na família que ele precisava. Nasceu na família que ele precisava. Porque esse processo de evangelização, ele não é uma palestra que alguém vem aqui, você nunca viu na vida, dá e a pessoa capta. É muito mais do que isso. É um processo de ligação, muitas vezes de religação de almas. Almas que já estão sintonizadas, afinizadas. Almas que já conseguem entrar numa sintonia para que uma seja mais receptiva a receber as recomendações e orientações da outra. E entendam uma coisa, Deus não iria confiar ao Fábio a tarefa de formar um anjo. Eu não tenho recursos para isso, eu não tenho conhecimentos para isso. Então, se o Espírito, se um colega de jornada está perto de mim, se é meu filho, se é meu amigo, se é meu irmão, é porque Deus acha e confia que nós já temos o conhecimento necessário de que esse nosso irmão precisa. Então acreditem, o melhor pai e a melhor mãe para o seu filho é você. Não tem um pai ou mãe melhor do que você.
acredite que você já tem capacidade de exercitar os conhecimentos e as lições que o seu filho precisa, que o seu colega de trabalho precisa, que todas as pessoas que estão próximas de você precisam. Você tem a capacidade de refletir o tanto que Deus espera que você reflita as páginas do Evangelho. Não se desanime. Que a gente possa, então, aceitar esse convite que Deus nos faz constantemente, a renovação, nascer de novo, renovar-se, olhar para frente, analisar as próprias atitudes, ficar atento para não cristalizar a alma em alguns pontos de tropeço, em algumas situações, algumas provas difíceis. Analisar a sua consciência para entender quais são as cristalizações mentais que eu já trago de outras vidas e aprender a dissipá-las. Porque a gente sabe o que a gente precisa dissipar. A gente sabe, quando a gente para um pouquinho, olha para dentro, a gente sabe o que está chamando a gente a corrigir. Como diz o André Luiz, a gente pode receber conselhos, a gente pode receber orientações, a gente pode assistir uma palestra, a gente pode ir para a evangelização. Mas o mestre que a gente precisa para saber o que a gente precisa corrigir em nós mesmos já está aqui, dentro de cada um. Se você faz esse exercício de olhar para dentro, você vai identificar esses processos de cristalização mental que você traz. Que a gente possa encontrar forças, então, para dissipar essas cristalizações e refletir essa luz do Evangelho de dentro para fora. E entender que não importa o tamanho dessa luz. Deus é como se fosse um sol infinito. De luz. Nós também temos capacidade de refletir essa luz. Mesmo que seja a luz comparável à luz de uma vela. Luz é luz. Uma vela, um pontinho de luz, dissipa as trevas que estiverem presentes. Um pontinho de luz dissipa todas as trevas em sua volta. Mas um momento de invigilância é como um sopro que apaga essa luz. Que a gente possa, então, ir para casa hoje sentindo esse convite de renovação, sentindo esse convite que Deus nos faz a olhar para frente, sentindo esse convite que os mentores dessa casa nos faz de refletir a luz excelsa do Evangelho de Jesus através de nossos atos. Porque a luz é luz, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa noite.